Bora então falar sobre o anime Hunter x Hunter. Um dos melhores animes já lançados e que você tem a obrigação de ver. Vou explicar um pouquinho como que eu conheci esse anime Hunter x Hunter. Eu conheci esse anime antes mesmo de eu ir pro Brasil. Então, quando eu tava no Japão, eu já via esse anime. Eu via a versão antiga. Então esse anime tem duas versões. Você pode ver o antigo primeiro e depois o novo, tanto faz. Mas eu vou deixar aqui claro que o antigo tem detalhes que o novo não tem. E o novo, ele tem a qualidade melhor e tem a continuação até onde foi lançado ali o anime. Então é importante que você veja os dois. Desenvolvimento de personagens do Hunter x Hunter. Como eu sempre falo, um dos melhores protocolos de desenvolvimento de protagonista é quando ele não é muito forte no começo e depois ele fica forte. Ele vai ficando forte com o tempo. Você acompanha o desenvolvimento do personagem, ou seja, o Gon. É um garoto ali muito honesto, muito direto, sem muita enrolação. Ele é muito puro, dá pra dizer também. E isso atrai ali o olhar de muitas pessoas dentro do anime. Nossa, que pessoa honesta, que pessoa direta, muito curioso com a vida e só isso e ponto final. Ele tem seus amigos, que são os principais dele, que é o Killua, Kurapika. Eu falo Kurapika, vai curar a pica. E o Ryoryu. A principal relação que existe no anime são esses quatro. Killua tem uma proximidade maior com o Gon, tem a mesma idade e também tem potencial de se tornar muito forte no futuro. Os vilões desse anime, eles são muito carismáticos e muito destacados. E eu vou colocar aqui, acho que o vilão que eu mais gosto, tem muitos vilões que se destacam também, mas eu vou dizer aqui que o melhor vilão desse anime é o Hisoka. Esse personagem, ele é basicamente um palhaço ali, um clown, um joker, podemos dizer assim. E ele tem algumas características negativas misturadas que fazem ele se tornar único. Ele é uma pessoa calma, mas ele também é uma pessoa doida. Mas ele também é taradão. Oi, Hisoka! Mae o arukeyo! Esse personagem, muito do seu tempo ele tá tranquilo, sorrindo e fazendo alguma mágica com suas cartinhas. Mas em algum momento ou outro, ele solta toda a sua selvageria de sede de sangue para matar alguém. Enredo e narrativa. Os arcos desse anime, eles basicamente atraem a todo momento. Não tem como você parar de ver quando você começar a ver esse anime. Então se você for ver o primeiro capítulo, já tenha preparado em mente que você vai ver pelo menos uns 20 capítulos de uma vez. Eu acredito que não tem nenhum episódio que eu fiquei, nossa, quero ver outra coisa. Diferente dos animes super longos e de longa data, o Hunter x Hunter não foi um anime tão longo assim. Dá pra dizer que ele foi o médio. Mas o tempo todo ele mantém o espectador entretido e querendo ver o próximo capítulo. Principalmente o novo Hunter x Hunter. O velho pode ser um pouco mais enrolado, mas o novo tenho certeza que você vai ver todos seguidos. O anime é muito bom por questões também de como que ele mantém segredo das habilidades e técnicas desse mundo. No começo, você vê que o Gon e o Killua têm dificuldade muito para enfrentar alguns oponentes, que eles não sabem por que esses oponentes são tão fortes assim. Eles ficam, meu Deus, esse maluco chega aqui nesse ambiente e tudo fica pesado, tudo fica diferente. Parece que esse cara tem alguma energia que faz a gente perder. E depois o anime explica que aquilo não era uma brisa, era realmente uma coisa daquele mundo. Qualidade da animação. Por ser um anime que foi lançado, podemos dizer, recente, não é um anime super antigo, ele tem animações muito bem estruturadas, efeito, como que a luta se desenvolve, como que fica aquele desenho do soco, efeitos, por aí vai. É tudo muito bem estruturado que você fica encantado também. Então não falta, não é porque o enredo tá bom, a animação tá boa. Não, os dois são bons. O enredo, a animação também é muito boa. As piadas que acontecem ali também, a animação, são muito engraçadas. As caretas que eles colocam nos personagens também é uma coisa muito engraçada de ver. Só pra deixar um detalhe aqui, o Killua basicamente sempre faz cara de gato. Não sei por que ele tem isso. Deve ser porque ele é meio malandro. E na cultura japonesa, fazer cara de gato é porque você é meio malandrinho. Trilha sonora e efeitos sonoros. A opening, o Hunter x Hunter mais novo, ele não é muito interessante. Vou deixar claro o porquê. Porque ele não troca. Ele fica na mesma música para sempre. Já o antigo, ele já usa algumas variações de trilha sonora. Vai passando ali o arco, ele troca de trilha sonora. Então, acredito que a trilha sonora do novo é legal, é top, topzinho, podemos dizer assim. Mas deixa a desejar e não muda.
Então podemos dizer que a trilha sonora ficou um pouquinho ali abaixo do nível. Efeitos sonoros do anime eu acho interessante e original, porque eu nunca vi os mesmos efeitos sonoros que acontecem no Hunter x Hunter acontecer em outros animes. Então eu acredito que o efeito sonoro é muito original deles. Os efeitos que acontecem quando dá uma porrada, quando corta a cara de alguém, quando usa um poder, é mais original do que os outros. Mundo e construção de universo. Nesse mundo do Hunter x Hunter é bem diferente do mundo real nosso. Não existe Brasil, Argentina, é um outro mundo com países diferentes. E é um mundo muito mais interessante que o nosso, porque é um mundo onde existem muitas criaturas que são desconhecidas. E existem os Hunters. Os Hunters, como o nome diz, é um caçador. Mas não quer dizer que aquele caçador da selva que fica caçando animais e ponto final. É um caçador de, podemos dizer assim, aventuras e coisas desconhecidas. Então esse anime ele se baseia muito nessa questão da exploração e descoberta. E ao mesmo tempo que existe esse lado divertido de tudo ser legal e inovador, existe também o lado perigoso, porque o desconhecido é muito interessante, mas também pode ser perigoso. Então ele sempre retrata sobre isso, ele joga, olha, as coisas são livres e divertidas, mas por serem livres não tem regras, e se por não ter regras, pode ter pessoas ruins que queiram fazer mal para você. Nesse mundo existe o famoso Nen. Segundo a gramática japonesa, o Nen significa intenção. Nesse mundo, ele tem o seguinte sistema, onde quando você consegue dominar o seu Nen, que é como se fosse um chakra, como se fosse uma energia vital que você tem, mas nem todo mundo consegue controlar isso, porque é muito difícil você perceber essa energia que existe dentro de você. Você consegue fazer coisas impossíveis acontecerem, onde você consegue controlar alguém ou cortar coisas com o seu Nen, que é a sua energia vital. Você consegue deixar seu corpo mais forte, envelhecer mais lento. Então, nesse mundo existe esse Nen, que é esse poder que os Hunters geralmente já dominaram. Temas e mensagens desse anime. Dando âncora com o tema anterior, a mensagem que ele quer deixar muito para as pessoas é que você tem que ser livre e meter a cara no mundo. Não tem que ter medo de você ficar aí parado, com medo de você encontrar descobertas e coisas diferentes. Você vai enfrentar coisas perigosas e difíceis, mas mesmo assim você não pode deixar a sua curiosidade morrer dentro de você. O Gon é um personagem que ele é muito pra frente, muito honesto e muito puro em relação a querer saber das coisas. E tem um episódio que um vendedor que ele faz ali uma aliança ali para vender algumas coisas, ele pega e nota essa pureza do Gon e fala: agora eu entendo o que esse garoto me atraiu. Foi basicamente essa pureza e curiosidade de querer saber das coisas. Ele só quer saber das coisas, não tem um motivo, não tem segundas intenções de descobrir as coisas. Ele só quer descobrir, ele só quer saber que aquilo existe. Cenas de ação e batalha. As batalhas, elas são muito técnicas e muito bem narradas. Geralmente as batalhas não são só socos e chutes e ponto final, não tem mais nada. Geralmente tem um narrador falando junto. Mas esse narrador, ele geralmente coloca o ponto de visão de algum dos lados. Essa pessoa estava pensando isso. Então você começa a entender o que ele estava pensando. Isso é interessante. É muito técnico em relação à brisa do anime. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Todo anime tem a sua brisa, que seria basicamente essa piração de que existe uma energia vital e que eu solto um poder e eu posso matar outra pessoa com minha energia vital. Até aí tudo bem. Mas esse anime pega essa brisa de anime, que é essa criação da pessoa que criou o anime, e mostra de forma técnica, como se aquilo fosse realmente existente. Então não é simplesmente uma energia vital tal e ponto final. Ele explica que a energia vital tal serve para reforçar o seu corpo e deixar ele mais forte. Mas de acordo com a sua nascença, você pode ter nascido com uma outra energia vital diferente daquela pessoa, que na verdade é melhor você usar sua energia vital para manipular objetos. Então são coisas técnicas muito bem detalhadas que ele criou, que faz com que o anime fique muito interessante. Não é simplesmente uma brisa onde um soca a cara do outro e ponto final. Eu fiquei puto agora e ganhei poderes supremos e agora eu bato em você porque eu tô com raiva.
Não, é simplesmente tudo é bem explicado. E isso atrai muitos espectadores que são mais críticos. Dublagem e performance. Eu vejo a versão japonesa, não sei qual versão que você vê, mas eu digo que a versão japonesa geralmente vai acertar em quase todas as dublagens. Não sinto nenhum tipo de som ou tipo de voz que não combina com esse personagem. Geralmente os personagens têm uma voz que se encaixa com aquele rosto e aquela estrutura corporal. Eu sinto desagrado quando eu vi algumas versões americanas e brasileiras, né, que era um português brasileiro. Não me sentia bem. Mas isso é em questão também de que eu prefiro ver japonês, porque ele expressa de forma mais pura a intenção do criador do anime, porque o anime é feito para o Japão. Então quando você transmite para outras línguas, acaba ficando ruim. Originalidade e inovação. Por ser um anime que trabalha com Nen, que é energia espiritual, acredito que já fica mais original que os outros, porque não são muitos animes que usam essa questão da energia espiritual. Artes marciais e técnicas geralmente são baseadas de acordo com a personalidade da pessoa e o que ela tem de forte. Exemplo, o Gon ele usa uma vara de pescar algumas vezes para lutar, e depois disso ele começa a não usar tanto essa vara de pescar e começa a ir na base do soco depois que ele aprendeu o Nen. O próprio Nen tem muitas técnicas e muitas formas de você usar. Em muitos momentos você vê que é necessário você treinar anos, décadas e até centenas de anos para ficar bom. As técnicas de Nen vêm muito de acordo com a sua personalidade, mas de quanto que você consegue usar da sua criatividade para que aquele Nen se torne mais letal e mais útil para você. Porque você pode até nascer com um Super Nen, alguma coisa, mas se você não tiver uma criatividade e um talento para criar Nens e treinar Nens também, você não vai ficar bom. Existe uma questão de compatibilidade do Nen. Se você pegar e treinar um tipo de Nen que é incompatível com você, você vai ter que gastar muito mais tempo treinando para dominar uma pequena porcentagem daquele estilo de Nen. Então é muito melhor você treinar um Nen que você é compatível e alguns outros também que são ali um pouco mais compatíveis que os outros. Então galerinha, basicamente é isso, o vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado dessa análise do Hunter x Hunter. É isso.